Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor José Maria, dando continuidade aqui ao nosso segundo módulo do curso de Interpretação em Exercícios. Mais uma bateria de questões, né, nos é apresentada aqui nesta aula, né? Vamos a elas, vamos a elas. Você está vendo aí o primeiro texto, mais uma vez aqui a prova do INSS aí de 2012, né? Texto aí que vai servir para as questões 24 e 25. Vamos dar uma olhadinha neles. Ó, proporcionar a quantidade de calorias é algo factível. Factível significa o quê? Factível está relacionado a fato, ok? É algo viável, tá bom? É algo que pode vir a se tornar fato, né? Diz Joaquim von Braun, né, da Universidade de Bonn. A grande questão é a nutrição, ok? Nos últimos 30 ou 40 anos, as dietas melhoraram. Hoje existe proporcionalmente um número menor de pessoas desnutridas no mundo do que antes, embora o número absoluto seja alto e continue crescendo. Ok? Um número menor de pessoas deixa de crescer até a altura e o peso adequados por causa de uma dieta fraca durante a infância. Então veja só, proporcionalmente o número de desnutridos tem diminuído, né, tem decrescido, né, esse índice. No entanto, o número absoluto tem aumentado. Tá? Aqui a gente pode tirar várias conclusões, né? Qual é a conclusão que a gente tira, né? Você tira aí uma conclusão que é a seguinte, né? O aumento populacional, né? Esses novos ingressantes no mundo, né? Grande parte desses novos ingressantes é bem nutrida, né? É bem nutrida. Então, interessante aqui esses aspectos, né? Porque mesmo aumentando aí o número de desnutridos, você tem ainda uma diminuição relativa aqui, pelo menos nos últimos 30 ou 40 anos, a proporção de pessoas aí que se encontram na faixa de desnutrição. Então isso aí é compensado pelo aumento populacional, ok? Esse aumento populacional ele dilui esse índice, né? É o que a gente pode concluir aqui desse primeiro parágrafo. Mas embora a maioria das pessoas consuma calorias suficientes, elas ainda sofrem de imensas deficiências de nutrientes, ok? Que trazem consequências de longo prazo para a sociedade. As crianças que sofrem de tais deficiências não conseguem se concentrar e têm pontuação mais baixa nos testes de habilidade cognitiva. E parece existir uma ligação entre nutrição na infância e renda na idade adulta. Olha aí as várias possibilidades de consequência que você tem aqui, né? Uma fala até de uma relação existente entre a nutrição na infância e a renda na idade adulta, dando a entender o que, né? Que se houver um déficit de nutrientes na infância, haverá, por sua vez, uma consequência, acredita-se que negativa, né? Ok, na renda dessa pessoa no futuro, né? Como trabalhadora. Ela tende a ser uma renda não tão alta, né? Em comparação, a epidemia de obesidade nos países ricos representa exatamente o problema oposto. Pela primeira vez na história, mais calorias não significam saúde melhor. Um grande grupo de pessoas nos países ricos também sofre de deficiência nutricional, os mais velhos. Com o avançar da idade, eles precisam de mais cálcio e vitaminas e muitos não obtêm esses nutrientes. O último parágrafo, as deficiências de nutrientes, isso aí não é algo fácil de corrigir, ok? Nos países pobres, os suplementos vitamínicos, um recurso comum, alcançam menos da metade daqueles que mais precisam deles, a população rural pobre. Então você veja aqui que o texto fala basicamente de nutrição, né, a distribuição de nutrientes pelo mundo. Então você perceba aí que, embora você tenha gerado mais calorias, né, o aumento da produtividade aí no setor agrícola, isso ainda é muito mal distribuído pelo mundo, né? É o que a gente pode tirar de conclusões, né? Vamos aí às perguntas. Olha aqui a questão de número 24, o que ela aborda? A deficiência de nutrientes na infância e problemas de ordem econômica e social, não somente de saúde pública para os países. Isso aqui é uma relação existente no texto, verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Deficiência de nutrientes na infância e problemas de ordem econômica e social, não somente na saúde pública, né, para os países. A gente pode marcar aqui verdadeiro, sim senhor. É verdadeiro, sim senhor. A gente acabou de ler aqui, né, bem nesse segundo parágrafo, ele deixa isso muito evidente, né? Ele deixa muito evidente quando ele fala das consequências
de longo prazo de uma nutrição deficiente na infância, né? Relacionando isso até com a renda, né? Na idade adulta, ou seja, não é apenas um problema de saúde, né? É um problema de ordem econômica também. Vamos pensar, crianças nutridas de forma deficiente tendem a se tornar, segundo o texto, adultos, né, de produtividade menor, adultos com renda menor. Ok? Então, temos esse aspecto aí também. A letra A já satisfez. Vamos ver as demais. O que está falso nas demais? Aumento da quantidade de calorias nos alimentos e ampliação da oferta de nutrientes para crianças que consomem esses alimentos, né? Ó, aqui a gente marca falso, né? Por quê? Porque uma coisa não tem implicado a outra, né? Essa oferta, tudo bem, a oferta de alimentos, ela está maior, perfeito. No entanto, essa distribuição aqui para as crianças ao longo do mundo, né? Para essas crianças em todo o mundo, ela ainda é deficiente, né? Ela ainda tem deixado a desejar, principalmente nos países pobres, né? Ok? Olha a letra C aqui, ó. Oferta de suplementos vitamínicos para a população e diminuição da desnutrição infantil nos países mais pobres. Olha, nos países mais pobres, ó, os suplementos vitamínicos são realmente difíceis de chegar, né? A oferta desses suplementos vitamínicos ela ainda é muito pobre, né? Ela ainda é muito deficiente nos países pobres, né? Nos países mais carentes. Então, falso aqui. O último parágrafo explicita essa informação. A letra D, o número de pessoas desnutridas em países pobres e o aumento da obesidade em países ricos. Bem, não existe uma relação aqui entre as duas coisas, né? São dois eventos independentes. São dois eventos independentes, ok? Uma coisa não vai implicar a outra de forma alguma aqui, né? De forma alguma. Então, o que acontece? São dois fatores independentes relacionados ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tema. O que acontece? Enquanto que nos países pobres, né, o sofrimento é com a falta de nutrientes, né, na alimentação, nos países ricos agora você tem um problema inverso. Né, você tem um problema inverso. Qual é o problema inverso? É a obesidade, ok? O excesso de calorias. A letra E, então, só ratificando, só endossando aqui a letra D de dado, ó, trata-se de dois eventos relacionados ao mesmo tema, só que eventos independentes. Não existe uma relação de implicação entre eles, né? Não existe uma relação lógica entre eles. Um não implica o outro. E por último, a letra E, o consumo de calorias pela maior parte da população mundial e o aumento da capacidade cognitiva. Ok? Então, o que acontece aqui? Na verdade, o que o texto nos traz, né? Ele nos traz uma relação do oposto, né? Ó, a diminuição desse consumo de calorias, tá certo? A deficiência de consumo desses nutrientes impacta, obviamente, na capacidade cognitiva, né? E outra coisa também aqui que torna falsa a letra E, né? Outra coisa que torna falsa a letra E. O que acontece? O consumo de calorias, o aumento dela, não tem implicado saúde, né? É o que está acontecendo nos países desenvolvidos. É o que está acontecendo nos países desenvolvidos. Então perceba, o problema não é exatamente a ingestão de calorias, né? A quantidade de calorias, e sim a qualidade dessa ingestão, né? Então você tem que falar da nutrição, né? O déficit de nutrientes, né? Que ocorre tanto num país pobre, tá certo, como num país rico, né? Como num país rico. Então, o que está acontecendo aí, né? Essa letra ela tem enfatizado apenas a quantidade de calorias e o texto ele foca realmente na questão nutricional, que tanto é deficiente no país pobre como no país desenvolvido, mas talvez no país pobre, né? Mas talvez no país pobre, porque no país rico você tem opções. Tudo bem? Então marquemos aí, ó, a letra A de avião, nossa resposta aqui da número 24, perfeito? Próxima questão referente a esse texto. Ó, trazem consequências de longo prazo para a sociedade. Está lá no segundo parágrafo, né? Está lá no segundo parágrafo essa afirmação. Ó. Deu uma olhada nele, né? Deu uma olhada nele. Está aqui, né? A maioria das pessoas que consumem calorias suficientes, elas ainda sofrem de imensas deficiências de nutrientes. Aquilo que eu te falei, né? Que trazem consequências de longo prazo. Consequências de longo prazo para a sociedade.
Aí ele fala aqui das crianças que sofrem dessas deficiências, né, elas têm pontuação mais baixa nos testes escolares, existe uma relação entre essas crianças com baixa ingestão de nutrientes, né, com déficit nutricional e a renda delas na idade adulta. Então, puxa, então são todas essas consequências aí que o texto nos traz, né? Vamos lá. Olha a letra A. Os encargos decorrentes da oferta de nutrientes à população mais pobre oneram o poder público, comprometendo o desenvolvimento social. O que é encargo? Encargo é custo. O que é ônus? Ônus é custo, né? Vem cá, essa oferta de nutrientes à população mais pobre é um custo para o poder público? Segundo o texto, não, né? Segundo o texto, não. O custo é o quê? O custo é você não dar os nutrientes corretos, necessários para a população mais pobre, né? Isso aí vai impactar economicamente, né? Vai impactar economicamente o nosso país, perfeito, a região, enfim, tudo vai ser impactado por essa deficiência. Então, falso aqui a letra A. Ele apresenta isso como um encargo, na verdade é como um investimento, né, que ele pode apresentar aí para a gente. Olha a letra B. A sociedade deixa de ser beneficiada por um rendimento intelectual e econômico mais significativo de sua população. Verdadeiro. Verdadeiro. Esse trecho está no seguinte contexto, né? Se houver, né, uma oferta insuficiente de nutrientes, não é de calorias, é de nutrientes, né? Isso aí vai impactar o desenvolvimento econômico e intelectual da sua população. As crianças, enfim, vão ter capacidade cognitiva ali afetada, ok? A renda dos adultos tende a ser menor e por aí vai, né? Olha a letra C. Os nutrientes nem sempre se destinam ao segmento mais necessitado da população, ok? Fato que leva a potenciais riscos de desperdício de recursos públicos. Veja só, ele não cita essa informação aqui dentro do texto, né? Ele não cita essa informação dentro do texto, né? O desperdício aqui, ó, é de nutrientes, né? Não de recursos públicos, né? Não de recursos públicos. Essa informação ele não traz dentro do texto, né? Então ele enfatiza muito nisso, né? Se houver um déficit aí de nutrientes na população, os impactos econômicos vão ser bastante sensíveis, né? Tá certo? Então, essa informação aqui ele não nos traz, né? A letra D de dada a melhoria da qualidade da dieta da população pode eventualmente reverter em problemas de saúde pública. Ué, contrário, né? Contrário, né? Tá certo? Como ocorre atualmente com a obesidade, né? Veja só, o que acontece aqui, ó? A melhoria da qualidade de vida da dieta da população, né? Enfim, pode eventualmente reverter em problemas de saúde pública. Ao contrário, né? Pode realmente aí diminuir, né, esses problemas de saúde pública, né? Se você investir nisso aí, fatalmente os problemas de saúde pública vão diminuir. E outra, esse trecho também não diz respeito, né, assim como na letra C, né? A letra C está falsa, fora de contexto. A letra D também. E outra, elas não fazem referência a essa afirmação especificamente, né? A gente precisa ter isso em mente, né? Elas não fazem diretamente menção a essa afirmação aqui que foi destacada na questão 25. Tudo bem? Olha a letra E. O equilíbrio entre a oferta de nutrientes à população e o risco trazido pelo excesso de calorias nos alimentos dificilmente será atingido. Fora de contexto está falso e também não diz respeito a essa afirmação aqui que ele nos trouxe, né? De fato, aqui a resposta, ó, é a letra B de bola. São as consequências de longo prazo, né? Ok? Prejuízo aí no rendimento intelectual e também no rendimento econômico, né, da população. Maravilha. Questão 25, portanto, letra B de bola. Vamos aí para a próxima. Ó. Questões aqui referentes a... Texto aqui referentes às questões 26 a 29. Questão aí do MPU. Vamos dar uma olhadinha. Quem caminha pelos mais de 70 quilômetros da praia da Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, pode perceber uma paisagem peculiar. O que é peculiar? Uma paisagem bem diferente, né? Bem característica. Em meio às dunas da Restinga, onde deveria existir apenas vegetação rasteira, grandes pinheiros brotam por toda parte. A sombra das árvores é um bem-vindo refresco para os moradores da região. Mas a verdade ecológica é que elas não deveriam estar ali. Essa frase aqui é intrigante, ó.
A verdade ecológica é que elas não deveriam estar ali. Assim como os pombos não deveriam estar nas praças das cidades, nem as tilápias nas águas dos rios, nem o mosquito da dengue picando pessoas dentro da casa ou as moscas varejeiras rondando raspas de frutas nas feiras. São todas espécies exóticas invasoras, originárias de outros países e de outros ambientes, mas que chegaram ao Brasil e aqui encontraram espaço para proliferar. Algumas são exóticas também no sentido de diferentes ou esquisitas, mas muitas já se tornaram tão comuns que parecem fazer parte da paisagem nacional, tanto quanto um pau-brasil ou um tucano. Outros exemplos apontados pelo Programa Global de Espécies Invasoras e por cientistas brasileiros incluem o pinus, o dendezeiro, as acácias, a mamona, a abelha africana, o pardal, o barbeiro, a carpa, o búfalo, o javali e várias espécies de gramíneas usadas em pastos, além de bactérias e vírus responsáveis por doenças importantes como leptospirose e cólera. Então perceba, moçada, você tem aqui, né, uma invasão dessas espécies exóticas, né, vindas de outros países. Algumas já até fazem parte da paisagem desses habitats locais. O que o autor frisa aí, né, principalmente aqui no segundo parágrafo, né, com a expressão, com o desenvolvimento, né, que ele dá aqui, essa expressão, elas não são bem-vindas aqui. Rapaz, elas causam às vezes prejuízos, né? Elas causam às vezes prejuízos, ok? Essa proliferação, ela põe em risco aqui os habitats originais. E ele continua essa argumentação, ó. Nenhuma delas é nativa do Brasil. Dependendo das circunstâncias, podem ser meras imigrantes inofensivas ou invasoras altamente nocivas. É aquela coisa, né? O problema está aqui nessa nocividade. Dentro do sistema produtivo, por exemplo, o búfalo e o pinus são apenas espécies exóticas. Quando escapam para a natureza, entretanto, muitas vezes tornam-se organismos nocivos aos ecossistemas naturais. Espécies invasoras não têm predadores naturais e se multiplicam rapidamente. São fortes, tipicamente agressivas, e controlam o ambiente que ocupam, roubando espaço das espécies silvestres e competindo com elas por alimento ou se alimentando delas diretamente. Então o problema é esse, ó. Não existe aqui um predador natural, enfim, elas vão invadindo, proliferando rapidamente, tomando espaço, comprometendo a existência das espécies nativas. Esse é o grande problema. Por sua capacidade de sobrepujar espécies nativas, as espécies invasoras são consideradas a segunda maior ameaça à biodiversidade do mundo, atrás apenas da destruição dos habitats. Ao assumirem o papel de pragas e vetores de doenças, elas também causam impactos significativos na agricultura e na saúde humana. Então, moçada, perceba, né? Nem só de coisas positivas aí a gente pode associar, né? Ok, as espécies exóticas, as vindas de fora, né? Elas também trazem muitas vezes consequências negativas. E essas consequências negativas, eu diria, o holofote do texto está sobre essa informação, né? Vamos na sequência. Está correta a afirmativa feita a respeito do texto. Vamos dar uma olhada. Plantas que foram introduzidas em certas regiões brasileiras, por serem diferentes das que formam o habitat natural, ok? Habitat, tá? Ou habitat, eu pronuncio geralmente habitat, mas tanto faz, né? A palavra aqui admite dupla prosódia. Tornam-se elementos decorativos da paisagem, como no litoral sul paulista, ok? Então, olha só, na verdade, tem aqui uma relação causa e efeito aqui errada, né? Elas tornam-se elementos decorativos não pelo fato de serem apenas diferentes, né? Mas sim pelo fato de se proliferarem rapidamente, né? Porque não apresentam ali, né, um predador natural. Então, veja, elas se tornaram elementos decorativos porque se proliferam rapidamente, ok? Porque passaram a tomar conta, né, da paisagem. Por isso que a gente pode dizer que já fazem parte, né, da paisagem do litoral sul paulista, né? Ok? E outra coisa também, né? O fato de ser diferente pode ser bom e pode ser ruim, né? O fato de ser diferente pode fazer com que a espécie não se adapte, né? Como também pode fazer com que a espécie, ela, enfim, prolifere rapidamente. Tá bom? Então essa relação causa e efeito aqui é que a gente, enfim, contesta, né? Não é por ser diferente, sim por proliferarem rapidamente.
ok, proliferarem rapidamente porque não encontram ali um predador, enfim, uma condição ali negativa, né? Elas proliferam rapidamente e comprometem a existência das espécies nativas. Olha a letra B. A culinária brasileira beneficiou-se grandemente da introdução de espécies imigrantes, como o uso do dendê na Bahia, o búfalo na região norte ou as tilápias de aceitação geral. Pois é, primeiro, ele não cita essa informação dentro do texto, e se você for aqui no aspecto bem pontual, ó, o búfalo, ele é citado como um problema, né? Ele é citado como um problema. Quando ele é solto na natureza, ok, ele compromete aí a existência, ok, das espécies nativas, né? Por quê? Porque ele vai disputar alimentos com essas espécies, enfim, ele é mais agressivo do que as espécies nativas. Então você vai ter aí um problema de desequilíbrio ambiental, né? No caso específico aqui do búfalo, né? E outra, né? Além disso, essa informação também dos benefícios econômicos aí para a culinária, eu não vi essa informação presente no texto, não. Então, as duas, letra A e letra B, por enquanto, falsas, né? Olha a letra C. O vocábulo exóticas apresenta diferentes significados. Ok? De fato, né? Apresenta diferentes significados. E em relação às espécies assim denominadas, é possível entendê-las no seu sentido próprio da palavra, que equivale a vindas de fora. Moçada, de fato, ó. De fato, quando ele fala espécies exóticas, dentro do contexto, ele está fazendo referência às espécies que vêm de fora, né? Exóticas também pode assumir outros sentidos, né? No sentido associado a esquisito, a estranho, tá certo? Também é um sentido que pode ser visto dentro do texto, né? Ok? Mas exóticas, de fato, aqui ele faz referência às espécies que vêm de fora, que foram trazidas de fora, né? Olha a letra D. A letra C, portanto, ela já é verdadeira. Vamos ver as demais. A letra D. Observam-se no texto opiniões incoerentes, pois no início a defesa da paisagem coberta por pinheiros. No final, porém, o autor aponta prejuízo causado à agricultura por espécies invasoras. Não são incoerentes, não, né? São apenas pontos de vista diferentes. São apenas pontos de vista diferentes que estão resumidos lá naquela frase, né? Elas são muito bonitas, tal, mas a verdade ecológica é que elas não deveriam estar ali. Ok? Então não diria que são incoerentes. São apenas pontos de vistas opostos, ok, acerca de um determinado tema. O fato de eu me opor a um determinado tema não torna aquela discussão incoerente de forma alguma, né? Incoerente é quando não faz sentido, né? Tudo bem? A letra E. Animais originários de outros países, como o búfalo e o javali, passaram a fazer parte dos hábitos alimentares de boa parte dos brasileiros por seu sabor exótico. Ele não fala isso dentro do texto, né? Então é falso. Maravilha? Vamos na sequência. Então, resposta aí da 26, letra C de casa. 27. O que se percebe claramente no texto? Defesa do cenário econômico, além do paisagístico, criado com a introdução de espécies trazidas de fora para o nosso país. Pois é, essa introdução de espécies trazidas de fora para o país, segundo o texto, ok, ela tem comprometido aí, de certa forma, o cenário econômico. Tá? Tem comprometido o cenário econômico. Então a gente marca falso aqui. Pelo menos ele dá ênfase nisso, né? Olha a letra B. Crítica apoiada em resultados econômicos, referente à introdução de espécies estrangeiras no país, tanto de plantas quanto de animais. Veja, ele não chega a explicitar esses resultados econômicos, né? Ele não chega a explicitar isso. Ele pauta mais a sua crítica pelos resultados ali do que se refere ao ambiente ecológico, né? O desequilíbrio ecológico. Obviamente que vai ter um aspecto também econômico, mas ele concentra ali a sua crítica no desequilíbrio ecológico resultado aí da vinda dessas espécies de fora. Tudo bem? É nisso que ele concentra, né? E ele não chega a explicitar propriamente resultados econômicos, né? Dessas vindas, né? De espécies de fora, ok? Vamos aí para a letra C. Discussão de relatórios científicos. Falso, eu não vi nenhum relatório científico aí sendo esmiuçado dentro do texto, né? Ele até cita lá o programa, né, para biodiversidade, ok? Mas não chega a entrar no detalhamento desse relatório, não chega aí nesse mérito, né?
Olha a letra D, a exposição de caráter didático de aspectos pitorescos da paisagem brasileira, especialmente em alguns pontos de atração turística, ok? Veja, o texto claramente se percebe isso. Veja, eu não noto essa exposição de caráter didático, né, explicativo. Eu noto é o que? É uma crítica. É uma crítica, né? Ele cita, perfeito, esses aspectos pitorescos da paisagem brasileira, ok? Mas ele, antes de tudo, ele critica, né? Ele critica isso, né? Então o texto não se concentra aqui, eu diria, né? Ele se concentra exatamente na crítica, né? A letra E, preocupação a partir de análise de informações diversas com a presença de espécies estrangeiras no habitat natural brasileiro. Verdadeiríssimo, né? De fato, isso aqui a gente percebe claramente no texto, né? Ó, essa palavra aqui, claramente, ela induz aqui a resposta à letra E, né? Então, o que a gente nota principalmente dentro do texto? É o que está na letra E. Perfeito? É o que está na letra E. Resposta aí da 27, portanto, letra E. Questão 28, a verdade ecológica é que elas não deveriam estar ali. Ok? Essa expressão permite inferir corretamente o que, né? Certas plantas, como os pinheiros, ao se multiplicarem no litoral sul de São Paulo, oferecem bem-estar à população. Pois é, só que aqui ele está ressaltando o aspecto positivo, né? Na letra A, aqui eu estou ressaltando o aspecto negativo. Elas não deveriam estar ali. A letra B, a excessiva população de algumas espécies animais, como por exemplo os pombos, pode provocar desequilíbrio ambiental e disseminar doenças. De fato, é o que traduz aqui essa afirmação, né? A verdade ecológica é que elas não deveriam estar ali. Verdadeira, a gente já marca aqui letra B de bola. Vamos ver as demais, né? Letra C. A presença de moscas varejeiras e de mosquitos, quer em ambientes fechados, quer em locais públicos, atesta desinformação e descuido da população. Não é essa relação de causa aqui, essa relação de causa e efeito que é atribuída no texto, né? Não é. A letra D de dado. Os riscos à saúde da população trazidos por certas doenças, como leptospirose e cólera, podem ser controlados por serem elas espécies invasoras no país. Veja, falso. Ao contrário, né? Você pode, com a chegada dessas espécies invasoras, perder o controle, né, sobre essas pragas aí, né? Sobre, ok, essas doenças aí, como leptospirose, ele cita, né? Tá certo? Você pode perder esse controle. Tá certo? E não controlar, segundo o texto, né? A letra E, a formação de pastos decorre de um perfeito entrosamento entre várias espécies de gramíneas. Veja, se você voltar lá no texto, ele não fala aqui que são várias espécies de gramíneas aqui que se entrosam, né, para formar os pastos. Não. Ó, vamos voltar lá no texto, né? Vamos fazer aqui uma volta um pouco grande no texto, né? Ó, o que ele tem aqui, né? Olha só, ele vem, vamos voltar um pouquinho mais. Ó. Tá certo? Ele fala o seguinte, ó, várias espécies de gramíneas usadas em pastos. Mas aí perceba, em nenhum momento ele diz que precisa haver esse entrosamento, né? Esse entrosamento perfeito, né, para se formar os pastos. Em nenhum momento ele fala isso, né? Em nenhum momento ele fala isso. Esse entrosamento é que não fica claro lá. Ele só cita que são várias as espécies de gramíneas que hoje você tem nos pastos. E só. Ele não fala nada a respeito do entrosamento aí perfeito que existe entre elas, ok? Então, a letra E a gente marca falso também. Tá joia? Então, resposta aqui da 28, letra B. Encerrando aqui essa bateria, ó. Questão 29, né? O que fala a questão 29? Conclui-se corretamente do texto que espécies invasoras podem tornar-se um problema complexo com repercussões ambientais e econômicas de grande impacto negativo. De fato, é isso que ele cita, né? Olha a letra B de bola. Beneficiam o ecossistema em regiões inteiras. Falso. O texto ele destaca o prejuízo, não, né, o benefício, né? Tudo bem? A letra C, se integram com perfeição ao ecossistema natural. Ok, nem sempre, tá certo. A letra D, exigem maiores cuidados para se adaptarem perfeitamente às condições ambientais e mais ainda se estiverem livres na natureza.
perceba, ó, o que exige mais cuidado aqui, segundo o texto, não são essas espécies exóticas, essas espécies vindas de fora, são as espécies nativas, né? São as espécies nativas, ok? Que vão ter ali o seu espaço ali comprometido, né? Que vão ter ali, enfim, uma disputa com essas espécies de fora. Então, a preocupação aí, ela se volta para as espécies nativas, não para as espécies vindas de fora. Por último, aqui a letra E, perdem totalmente suas características principais ao se incluírem em um local integrando-se à paisagem. Falso, ele não cita isso não. Muitas vezes elas conservam, né, essas características originais. Então a resposta aqui da 29, letra A de avião, letra A de aprovação, ok? Vamos marcar aí na 29 e a gente chega aí a gente chega mais uma vez ao fim de mais uma bateria de exercícios, né? Vamos continuar aí, moçada, não vamos cansar não, não vamos fraquejar não. Ok, vamos continuar exercitando, vamos continuar explorando essas questões de interpretação de texto. Lá no meu perfil você pode tirar toda a ajuda possível lá, tá? Você pode ter de mim toda a ajuda possível. É isso aí. Espero vocês nos próximos encontros. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.